Boa noite a todos. Boa noite. Onde encontrar a felicidade? Um dia, os deuses do universo se reuniram e decidiram criar um homem e uma mulher. Planejaram criá-los à sua imagem e semelhança. Então um deles disse: esperem, se vamos criá-los à nossa imagem e semelhança, irão ter um corpo igual ao nosso, força e inteligência igual à nossa. Devemos pensar em algo que os diferencie de nós, senão estaríamos criando novos deuses. Devemos tirar-lhes algo, mas o que poderíamos tirá-lo? Depois de muito pensarem, chegaram à conclusão que deveria tirar-lhes a felicidade, mas o problema era onde escondê-la para que nunca a encontrasse. Então os deuses começaram a discutir. Vamos escondê-las na montanha mais alta da terra? Não te recordas que demos força a eles? Alguém conseguiu subir até o topo desta montanha e saberão onde ela está? Então vamos escondê-la no fundo do mar. Também não seria um bom lugar, pois lhes demos inteligência e alguém certamente vai criar alguma máquina que os fará submergir e encontrá-la. Quem sabe possamos escondê-la em um planeta bem distante. Também não seria eficaz, pois lhes demos a curiosidade e a ambição. Portanto, irão querer ultrapassar limites e logo criarão algo para voar pelo espaço e certamente a encontrarão. Depois de muitos discutirem e não chegaram a nenhuma conclusão, o único Deus que não havia falado pediu a palavra e disse: creio que sei onde poderemos colocar a felicidade. Todos ficaram espantados e lhe perguntaram: então nos diga onde? Ele respondeu: colocaremos a felicidade dentro deles, pois estarão tão preocupados buscando-a fora que nunca a descobrirão. Todos ficaram de acordo e desde então tem sido assim. O homem passa a vida toda buscando a felicidade sem saber que a traz consigo. Tenha uma excelente semana, descobrindo a felicidade que há dentro de você. Uma boa noite a todos. Uma boa semana para todos. Tá. Quer dizer que a felicidade é difícil de ajeitar, hein? Tá doido. Tem pauta para hoje aí? Pega um daqui. Eudes. Vai lá no Eudes, lá, Maurinho, para nós. Fundo rural. Oh, essa é boa, hein? Fundo rural. É. A segunda é sua. William. MEI. Microempreendedor individual. Aqui na frente estava saindo bem. Falei, bem? Que diabo de bem é esse? Quem mais? Domingos. Receita Federal. Pode. Deixa o Franciano lá, vai lá. Carta dos sindicatos. Olha. Tá difícil, hein? A sua aí, Carlos, coloca nosso programa. Detalhe profissional nosso. Qual que é a sua? Põe Everaldo.
CPF. É Cadastro de Atividade Econômica Pessoa Física. Geral. Antes de começar a discutir a pauta aqui, vamos passar a palavra para o Ronan aqui e apresentar um conhecido nosso aqui. Boa noite, colegas. Boa noite. A noite hoje está bonita, a gente está vendo que a capacidade aqui é grande, muita gente inteligente. O Renato, que agora passou a nos frequentar, muita honra, viu, Renato? Você sempre está vindo aqui às terça-feira. Retornou e trouxe nessa oportunidade um convidado, que é o Raimundo Nonato, que nos visita pela primeira vez. Raimundo, queira se dirigir aqui à frente, fazer a sua apresentação, de onde vindes, quem sois, o que desejas aqui no nosso meio. Eu desejo com certeza o lugar entre vós. Viu? Mas boa noite, pessoal. Boa noite. É uma grande satisfação estar com vocês. Já tinha sido convidado em outra oportunidade pelo Renato. Eu sou um técnico contábil. Já tinha antecipado para ele e trabalhei no segmento durante vários anos. Fiz esse curso quando muito jovem, ainda com 18 anos, e fui, durante alguns anos, o responsável pela contabilidade de um banco. Atuei em São Paulo, Rio, Brasília, durante vários anos nesse banco, e sempre atuando nessa área da gestão contábil do banco. Então, aprendi bastante coisa a respeito da contabilidade bancária. Depois, passei alguns anos com escritório lá em São Paulo, junto com um advogado e outro profissional, fazíamos assessoria empresarial, e eu também cuidava dessa parte contábil de alguns clientes. Mas isso já tem mais de 15 anos, e durante alguns anos ainda passei com o meu escritório individual credenciado no conselho, depois pedi baixa juntamente com o meu CAIC. Então, há mais de 15 anos, ou menos, talvez uns 12, 13 anos, não atuo na área. Mas me interessa muito, sou bastante curioso, procuro continuar acompanhando as mudanças, as evoluções, a nova legislação, as instruções normativas, enfim, né? E a tecnologia que é utilizada, né, e que é implementada nesses sistemas de controle contábil, etc. e tal. Hoje não pratico, não atuo nesse segmento. Hoje eu estou no campo do marketing, sou um consultor, sou professor universitário também, e estou atuando aqui em Goiânia há pouco tempo, até porque vim de outro estado, já não mais em São Paulo, onde eu vivia naquela época, trabalhava no banco, mas estou aqui em Goiânia há poucos meses e estou atuando no segmento do marketing. Então, vou aproveitar aqui para vender meu peixe, já que me deram a oportunidade. E se algum de vocês precisarem de alguma assessoria, algum tira-dúvida, né, alguma colaboração do amigo aqui, disponham, fiquem à vontade para me contatar, que eu teria o maior prazer em atendê-los, em colaborar com vocês, em ajudá-los em alguma coisa, assim como aos seus clientes também. Fico muito agradecido pela oportunidade, cumprimento aos dirigentes, aos líderes aqui do sindicato e desejo a todos uma maravilhosa noite. Muito obrigado. Raimundo, então, essa sua noite foi uma noite de alegria e de sorte. Você acaba de falar para mais de 4.000 contabilistas no estado de Goiás. Por esses 3 dias você estará sendo assistido, viu? E seja bem-vindo, que não seja só essa oportunidade. Vem mais vezes contribuir conosco. Tá. Ok. Vamos lá com o Eudes, lá. Vamos falar de Fundo Rural. O Fundo Rural, a partir de agora 2019, né, parece que ele tem que ser recolhido e pode ser recolhido sobre
além da receita bruta, pode ser também feita a opção pela folha de pagamento, né? Eu queria só uma ajuda aí, se tem mais algum esclarecimento a respeito disso aí, porque se tem um limite mínimo de funcionário, alguma coisa assim, para recolher. Se tem alguma informação. Alguém trabalha no ramo aí para dar uma ajuda para o Eudes, para nós aqui? Ó, Geraldo, mestre, tá, né? Eu até li um pouquinho a respeito disso aí, mas como é uma atividade que eu não milito, obrigado pela... Não milito, então eu fiz assim, mas não tive muito interesse na leitura. Então, podemos aprofundar depois mais um pouquinho, mas eu acho que você sabe mais um pouquinho ainda, não sabe, não? Não, eu também tinha lido também só por cima. E hoje uma pessoa me passou uma mensagem até pelo WhatsApp, me perguntando alguma coisa, e pediu para mim levantar essa informação para ele, porque a empresa ela foi constituída uma empresa, uma holding, né? Então trouxe o patrimônio e ela tem uns contratos em vigência agora em 2018 para começar a vender em 2019 a produção. Então, aí ele me perguntou alguma coisa a respeito, eu falei, eu vou levantar essa informação direitinho, então eu queria só que tivesse pelo menos o start aí, mas se não tem, eu vou pesquisar depois novamente para ver se... Às vezes até eu trago também uma informação depois. Ok, né? A gente fica agradecido de você trouxer e eu vou ver também se eu pesquiso alguma coisa a respeito disso aí. A daí de fundo rural aí, não, quer dar uma pitada aí não, né? Né? Então, tem uma pauta aqui do Everaldo aqui. O que é a pauta sua, Everaldo? Hoje eu recebi um telefonema de um colega. Vou baixar para aqui para não ver o nome do colega, né? Opa! Está querendo demonstrar o nome do colega? Pode ser, eu for bem franco, eu acho que de maneira nenhuma o que ele solicitou, eu acho, né? Se eu tiver errado, certo, eu vou dar minha mão palmatória. Ele falou o seguinte, que os condomínios, certo, não é obrigado a fazer a retenção nem dos seus empregados, nem dos autônomos. É verdade isso? Retenção do imposto de renda. Pela legislação previdenciária, sim, é obrigado. Ele é empregador. E ele citou aqui, mas o que eu abri aqui, acho que não tem nada a ver com isso. Então, eu falei, olha, me manda para mim, aí ele colocou aqui. Está falando aqui, ele foi lá no Zap, certo, e pegou isso aqui. O que ele fala aqui? Olha bem, essa guia tributária, condomínio, embora não seja caracterizado pela pessoa jurídica, o condomínio é responsável pela retenção. Ele não é esse caso. Aí depois ele pegou por esse aqui, ó. Em ato declaratório normativo no mutal, a retenção do imposto de declaração caracteriza normativo na unidade de central, a Secretaria refere ao demais interessados que o rendimento pago credenciado ao condomínio profissional liberal e trabalhadores autônomos e empreiteiros de obras, pessoas jurídicas, como remuneração dos serviços prestados sem vínculo empregatício com fonte pagadora, não estão sujeitos à retenção do imposto na fonte. Está escrito aqui. Não empregatício, parece que ele citou aí, né? Não empregatício, vamos supor, o síndico. Não, os condomínios, inclusive, foram elevados à obrigatoriedade de fazer retenção até de pessoas jurídicas que emitem nota fiscal. Sim, ele está falando que não, ué. Então... Agora, não sei, de 1989, certo? Já falei assim, ó, em 1989, até que não pode ser que não, mas essa pergunta e resposta aqui, ó. Roberto, 19/2/2018. Isso aí está respondendo a pergunta dele? Uma pergunta que a pessoa fez. Aí nós vamos estudar esse caso, certo, para a gente responder para o colega, porque na minha concepção tem que haver retenção na fonte. Posso? Hã? Posso ler aqui agora? Dá o microfone. Não, no Rio está falando para descontar. Dá o microfone para o William lá. Tá. Número... Não, é de 1986. Não. De 86. 29/1986.
86, 1986. A Previdência teve uma alteração em 99, teve uma em 2003. Aí o que acontece? Os outros programas, certo? Estava falando, ele usava outro programa e o programa não descontava. E ele pegou o nosso e o nosso falou, ó, tem que descontar, certo? Aí ele ficou bravo comigo, né? Everaldo, Valeu. deixa eu só Agora, ler se eu aqui, estiver Everaldo. errado, a gente vai modificar, né? Deixa eu só ler um negócio aqui, Everaldo. Ó, imposto de renda, fonte, condomínio. Deve reter o imposto de renda de empregado e prestador de serviços? Embora não se caracterize como pessoa jurídica, o condomínio é responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda. Imposto sobre a renda incidente na fonte, quando se enquadrar como empregador, em face da legislação trabalhista previdenciária, devendo reter o imposto sobre os rendimentos pagos aos seus empregados. Embora esteja obrigado a se inscrever no CNPJ, o condomínio está desobrigado de reter o imposto de renda na fonte sobre rendimentos que pagar, quando o cumprimento dessa obrigação exigir condição de pessoa jurídica na fonte pagadora, conforme definiu o parecer normativo CST 37 de 72. O ato declaratório normativo CST normativo 29 de 1986 também estipulou que os rendimentos pagos ou creditados pelos condomínios a profissionais liberais, trabalhadores autônomos e empreiteiros de obras, pessoas físicas, como remuneração por serviço prestado, sem vínculo empregatício, não estão sujeitos à retenção do imposto de renda. Aí, referido entendimento foi reafirmado pela solução de consulta do COSIT 17 de 2017. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Solução de consulta do COSIT, 17 de 2017, publicado no Diário da União, do dia 19 de janeiro de 2017. Assunto: imposto sobre a renda retido na fonte. Ementa: retenção de condomínio, edifício, dispensa. Os condomínios edilícios estão desobrigados de efetuar a retenção do imposto de renda na fonte, quando o cumprimento dessa obrigação exigir da fonte pagadora a condição de pessoa jurídica. Deu para entender? Nada. Não entendeu nada? Vamos ler de novo. Ementa: os condomínios edilícios estão desobrigados de efetuar a retenção do imposto de renda na fonte, quando o cumprimento dessa obrigação exigir da fonte pagadora a condição de pessoa jurídica. Sim, concordo plenamente. Eles falaram aqui e depois falaram assim, ó, só não retém da pessoa jurídica, a pessoa física tem que reter. Isso, retém da fonte pagadora a condição de pessoa jurídica. É. Mas aí, nesse caso aqui, é do imposto de renda. Agora você citou falando do imposto de renda. Você citou Previdência. Não, estou falando do imposto de renda. Imposto de renda. Não, o imposto de renda, agora o problema é que esse ato COSIT é de 2017, né? Porque quem criou essa retenção de condomínio, tudo foi a 10.833, né? Que criou a retenção de pessoa jurídica para pessoa jurídica, pessoa física. Não, lá é autônomo. Ele está falando de autônomo, não sem vínculo empregatício. Quer dizer, Lê o final aí. Aí eu vou ler aqui, inclusive, colegas que estão anotando aqui, diz aqui, dispositivos legais, artigos 1314 a 1326, 1331 a 1358, da Lei 10.406, que é o Código Civil, de 2002. Artigo 649 do RIR, 1999. Vou ler de novo. Vamos aqui, um grupo de estudo. Vamos interpretar isso aqui. Doutor Renato, atenção. Os condomínios edilícios, o que é isso, edilícios? Quando é difícil.
É difícil. Tudo bem. Os condomínios edilícios estão desobrigados de efetuar a retenção do imposto de renda na fonte, quando o cumprimento dessa obrigação, exigir da fonte pagadora. Quem que é a fonte pagadora? É o beneficiário. Sim. É o condomínio. Quando exigir da fonte pagadora a condição de pessoa jurídica. Então, o condomínio está na condição de uma pessoa jurídica. Fala, Irani. Tem a definição de pessoa jurídica no artigo 44 do Código Civil, que ele fala associações. Não, peraí, agora deixa eu voltar aqui. Como não tem condomínio aqui, não seria por esse motivo? Aqui, ó, são pessoas jurídicas de direito privado, as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas de responsabilidade limitada, a EIRELI, que foi incluída, né, posteriormente pela criação da lei mais recente. Aqui não tem condomínio, seria essa a tese? É uma boa colocação sua. Vamos ler aqui novamente, né? Os condomínios edilícios estão desobrigados de efetuar a retenção do imposto de renda na fonte, quando o cumprimento, os condomínios estão dispensados, quando o cumprimento dessa obrigação exigir da fonte pagadora a condição de pessoa jurídica. Aí que eu pergunto, mas para se reter do empregado o imposto de renda, tem que se configurar que seja uma pessoa jurídica? De pessoa jurídica, né? Então, deixa-me se eu consigo voltar aqui. Eu voltei aqui. Embora, a BON está dizendo aqui, embora não se caracterize como pessoa jurídica, o condomínio é responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda. Pronto, virou tudo novo. Impor sobre a renda incidente na fonte, quando se enquadrar como empregador. Então, está aí, o condomínio é empregador, então exigiu para o cumprimento da obrigação, concorda, doutor Renato? Ou não? Ó, que rolo que virou isso aí, hein? Fala no microfone para nós aqui, doutor Renato. Ó, o finalzinho mata tudo aí. O ato declaratório aqui, que é o ato declaratório normativo CST número 29, de 25 de junho de 1986, ele trata da não retenção de rendimentos pagos ou creditados por condomínios a profissionais liberais, trabalhadores autônomos e empreiteiros de obras, pessoa física. Então, empregado, eu entendo que não foi alcançado aqui nesse ato declaratório. Muito bem. Então, empregado, eu entendo que tem a retenção. Agora, o que o Ronan leu ali foi uma jurisprudência, né? A gente teria que analisar várias jurisprudências para entender o que é pacificado em um estado, em outro estado, em uma justiça, em outra, para entender Vamos ler mais isso aqui com a Irani e o doutor Renato. Agora, só lembrando que o condomínio, ele realmente não é uma pessoa jurídica. Embora, além do caso do condomínio, outros casos também, por exemplo, o empresário individual, também não é pessoa jurídica. Mas ele recebe um CNPJ, se inscreve na Receita Federal, no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, para fins de recolhimento, porque é claro que o condomínio tem que recolher lá o PIS sob folha de pagamento. E para recolher precisa do CNPJ para gerar a guia, né? Mas realmente o condomínio não é pessoa jurídica. Tanto que, desde a época 1992, quando eu entrei no primeiro escritório de contabilidade para trabalhar, a gente fazia condomínio e as declarações da pessoa jurídica, o condomínio não é obrigada. Faz apenas a DCTF para informar o recolhimento do PIS sob folha de pagamento quando tem empregado e tem essa retenção. Então, aqui, deixa só mais comigo aqui, desculpa, perdão os internautas, porque aqui é o grupo de estudo, nós estamos estudando, vamos ler aqui, é o que você falou, Irani colocou ali.
embora, vamos novamente aqui, embora não se caracterize como pessoa jurídica, o condomínio é responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda sobre a renda incidente na fonte, quando se enquadrar como empregador. Contratei o empregado, sou empregador dele. Em face da legislação trabalhista e previdenciária. Se eu tenho um colaborador que ele é regido pela legislação trabalhista e previdenciária, devendo reter o imposto de renda. Ponto. Tudo bem, aqui diz aqui, só um minutinho. Agora vamos lá no ato declaratório 29 de 86. O ato declaratório normativo CST 29 de 1986, é o que foi lido aí, também estipulou que os rendimentos pagos ou creditados pelos condomínios a profissionais liberais, não é empregado, trabalhadores autônomos, não é empregado, um autônomo, o síndico, e empreiteiros de obras, pessoa física, como remuneração por serviço prestado, sem vínculo empregatício, não estão sujeitos à retenção de imposto de renda. Aí está dizendo isso aqui. Então, é o seguinte, pelo que eu estou entendendo até agora, no condomínio, se é empregado, o artigo 3º da CLT retém o imposto de renda. Se for pessoa... Se o artigo 3º da CLT obedeceu aquelas normas, retém o imposto de renda. Se é um profissional liberal, um contador que prestou serviço lá para o condomínio, contador que prestou um serviço no condomínio, né? O autônomo, que não é empregado do condomínio, o síndico, que não é empregado do condomínio, não se retém o imposto de renda. É o que está dizendo o CST 29 de 86. E pode ser que o nobre colega, o internauta, quem sabe, ele está aqui. Você diz, colega, aos empregados do condomínio ou a esses profissionais e empresa que prestaram serviço para o condomínio? Não, ele era o síndico que não fazia retenção. Na minha concepção, e eu aqui não vou mandar levantar um braço, que todos nós ia levantar falando que teria que reter, certo? Isso. Aqui, certo? Todos nós ia falar que reter. Agora nós estamos analisando isso, certo? Então, ele está correto, então vou mudar no programa lá, nunca percebi isso, certo? Vou mudar no programa lá, para que ele tenha opção para não reter do síndico, certo? Porque o outro programa não retia, então o nosso obrigou a reter. Então, reter aquela parte do INSS e reteu também o imposto de renda. Então, ele não deve reter. Essa é a decisão nossa? Não, calma aí, presidente. Aqui está no CST 29 de 86. O síndico não é empregado do condomínio. Aqui está dizendo que não retém. Vamos ver a discussão com os colegas. Continua aí. Doutor Ronan, eu tenho opinião contrária nesse sentido aí, porque o síndico, muito embora ele não seja empregado, mas ele tem relação direta de prestação de serviço com o condomínio. Então, no meu ponto de vista, ele tem que ter retenção normal, como se fosse o empregado. Porque ele é um autônomo, por cargo eletivo, mas ele tem relação direta de prestação de serviço com o condomínio. Eu, na minha opinião, teria que reter sim. Tanto que eu já fiz também os impostos de renda de outros empregadores, de síndicos, de outros condomínios, que tinha retenção na fonte normal, foi feito o DCTF, e não teve nenhum problema. Eu acho... DCTF, não, desculpa, a DIRF. Eu acho que não haveria nenhum problema. Eu acho que até por força de obrigação tributária, o condomínio, ele, para não ser penalizado, ele tem a retenção. Porque, por causa dessa... no ponto de vista que eu falo, assim, da relação de serviço que ele tem direta com o condomínio. Porque ele não é empregado, mas ele é vinculado ali para o mandato. Serviço contínuo, né? Deixa eu ver aqui, como diz o nobre colega, que eu prefiro não dizer o nome, na luz do direito, professor Eudes, eu quero dizer para você o seguinte, eu não vejo da maneira que você está vendo. O síndico, ele foi eleito diante ali uma assembleia para desempenhar por um prazo determinado, coisa e tal, a condição de síndico, não de empregado. Ele está mais para a pessoa de empregador, de que de empregado, porque quem representa o condomínio, quem representa o condomínio, junto, inclusive, as entidades, a Receita Federal,
é o síndico. Então, o síndico, ele não pode ser, ao mesmo tempo, empregado e empregador dele. Como que eu vou me registrar lá no prédio que eu sou o síndico? Mas, porém, quem representa na Receita Federal e nas entidades trabalhista e previdenciária sou eu, o síndico. Então, eu aqui discordo um pouco, porque aí ele está mais para empregador do que para empregado. Como diz o nobre colega, na luz do direito, eu sou empregador de mim mesmo. Está errado, só. Se eu acho que, assim, pela analogia, da forma que o senhor disse, ele ser representante, o Prolabore, então, não deveria ser retido do administrador da empresa. Mas se for partir pela essa ótica que o senhor está dizendo aí, ele ser o empregador, ao mesmo tempo ele ser empregado. Ele não é empregado, ele tem uma relação direta de serviço. Tudo bem, ele é o responsável perante a Receita Federal, perante judicial e extrajudicialmente. Mas a empresa é pessoa jurídica. Mas a pessoa jurídica, o condomínio, ele tem uma natureza jurídica de condomínio, não é, de acordo com o artigo 44 do Código Civil, realmente ele não é pessoa jurídica. Mas ele teria uma relação direta. Esse é um ponto de vista meu. Pois é, Hildo, mas aquilo que ele recebe, aquilo foi estipulado por uma assembleia. É uma remuneração, uma gratificação, por isso que tem até muitos condomínios que facultam lá uma moradia. Aquilo é uma coisa, uma bonificação que foi deliberado para aquela pessoa. Tudo bem, eu paro por aí. Vai lá, Everaldo. Bem, deixa só o Everaldo comentar, você que volta aí. Então vai. Quando ele tem a moradia facultada lá ou qualquer benefício, a taxa condominial, ele tem que recolher INSS sobre ele. Espera aí, Irani, vamos falar no microfone. Fala no microfone para nós. É porque, assim, Ronan, a discussão é retenções do imposto de renda e as demais contribuições, porque o INSS, o condomínio, fica obrigado a reter do síndico, né? Essa discussão, nós estamos falando aqui sobre o imposto de renda, e foi a pergunta, né, presidente? É o imposto de renda, não a Previdência. Tá bom. Porque a Previdência, o condomínio é obrigado, inclusive, a inscrever ele e fazer as devidas retenções, né? Mas o que eu queria colocar, gente, porque quantos anos eu tenho de profissão e quantos anos vocês têm de profissão? Pergunto, alguém de vocês não recolheu o imposto de renda do condomínio, certo, do prestou serviço? Todo retém. Então, isso é bom, porque a gente alertou isso aqui. Agora eu pergunto, Ronan, ele é profissional liberal? Não, só sim ou não? Não é profissional liberal. Ele é um prestador de serviço. Espera aí, Ronan. É um trabalhador autônomo? Não, estou perguntando. Sim ou não? Eu quero achar que nem todo. Eu pergunto, ele é um empreiteiro de obra? Não. Então, se essa instrução veio para esse aqui especificamente. Agora, o relacionamento deles, que ele encaixa como autônomo, não encaixa. Ele encaixa como professor liberal, não encaixa. Ele encaixa como empreiteiro de obra, não encaixa. Então, se não está enquadrado aqui nenhum dos três, na minha concepção, teria que reter. Mas eu fico muito agradecido aos colegas, certo? Porque trouxe isso para nós. E eu aprendi hoje, certo? Porque, sinceramente, aprendi hoje que quantos contabilistas aí que ele precisa registrar uma empresa para prestar serviço para o condomínio, para que o condomínio não retenha dele o imposto de renda, né? Agora nós estamos aprendendo. Existe ato declaratório que o profissional liberal que prestar serviço para condomínio não vai reter o imposto de renda na fonte. Pronto. Mas vai reter INSS. Não, eu não estou falando isso. E vai recolher os 20% também. Eu não estou falando isso. O INSS está taxativo que vai. Ele não entrou no mérito. Ele entrou no mérito somente do imposto de renda. E o colega, e eu falei para ele, se eu estiver errado, vamos pegar e colocar lá no nosso programa, para o nosso programa colocar o pagamento para o condômino, para o síndico. Ele vai descontar imposto de renda ou não vai? Aí nós não decidimos aqui. Se o profissional liberal, o contador, prestou serviço, ele vai descontar imposto de renda? Não. Se um autônomo qualquer prestou um serviço lá, vai descontar imposto de renda? Não. Certo? Abrir nosso programa para fazer isso. Então, eu estou colocando minha mão probatória que errei muito tempo, né? E eu acho que, eu não vou perguntar para você, nós todos estamos errando há muito tempo, né? Então, o nosso colega veio
para esclarecer o fato, certo? E está aqui na lei, está discutido, está decidido agora que não mudou a lei, né? Que profissional liberal, trabalhadores autônomos e empreiteiro de obra, pessoa física, não tem remuneração com serviço prestado sem vínculo empregatício. Sem vínculo empregatício. Agora, com vínculo empregatício, se o contador for empregado do condomínio, vai pagar, né? Todos os empregados do condomínio vai pagar, certo? Então, definidos assim, né? Isto aí Sobre eu concordo imposto que de realmente renda, não tem que reter. sobre imposto de renda, definido. Agora, é aquilo que você falou, não precisa constituir firma. Aí você tem que fazer o planejamento tributário, porque ele, como pessoa jurídica, provavelmente ele não teria o desconto do INSS e nem o condomínio iria reter, teria que pagar os 20% da Previdência. Não, mas ele falou especificamente, foi do síndico. Correto. Pelo o IR, o imposto de renda, realmente está decidido. Agora o síndico, agora ficou a discussão. O síndico, ele entra nesse rol aqui ou não entra? Aí está aberta também novamente a discussão. O Eudes já deu o parecer dele, mas, na realidade, como você colocou também, profissional liberal, autônomo ou tomador de obras, pessoa física. Não falou na pessoa do síndico, mas eu acho que ele é semelhante ao autônomo. Então... Deixa eu dar aí comentar aí para mim. Fala daí. O síndico ele é equiparado a sócio de uma empresa. É contribuinte individual. Então, se é comparado... E não recolhe o ISS. Tem, inclusive... ISS, imposto de renda. Imposto de renda está aí nessa norma aí. Não, porque não é empregado. Ele é nomeado. Mas igual o diretor de uma sociedade anônima, ele é nomeado. Não, peraí. Quer dizer que o Prolabor não retém imposto de renda, não? Não, recebe um honorário como se fosse um Prolabor. É igual uma sociedade anônima. Pois é, mas o Prolabor não tem retenção de imposto de renda, não? Hã? O Prolabor não tem retenção de imposto de renda, não? Do síndico, não. Não. Agora, os outros... Mas você falou que ela equipara o dono da empresa? Equipara o dono da empresa como previdência. E como imposto de renda na fonte, não está, porque não é empregado. Mas aqui, é um sócio, como se fosse um sócio de uma empresa. Senhor, ele falou assim, olha aqui, nessa instrução está falando. Quando os profissionais liberais, os autônomos e os empreiteiros de obra, como remuneração de serviços prestados sem vínculo empregatício. Esse pessoal específico... Não está sujeito ao IRF. Não está. Mas esse síndico é considerado um desses? O síndico ele é considerado um contribuinte individual. Mas não é nenhum desses aqui? O condomínio não está obrigado a reter o IRF dele por força desse ato aí. Aqui, o Everaldo, isso aí realmente, só porque não tem a palavra aqui, o ETC, ou não falou especificamente no síndico, porque essa solução de consulta não é para o síndico, mas igual aí reforçou o que eu falei. O síndico, ele é equiparado ali a um sócio, ele é o representante do condomínio, entendeu? É ele que representa. Vamos perder, mas vamos colocar em votação? Nós vamos perder? Vamos colocar em votação. Eu não fazia. Escuta o Adair, peraí, deixa o Adair comentar ali. Eu não fazia condomínio. A partir do ano passado eu peguei o condomínio. No meu caso, não tenho IRF. Confesso que eu teria retido, porque eu não conhecia esse ato. Não conhecia, tá ótimo. Agora, as demais coisas, tudo eu estudei. Tá bom. Então, ótimo. Eu não tenho dúvida. Foi bom que a gente ficou sabendo, né? E eu pergunto, o síndico, o condomínio vai reter o imposto de renda dele? Sim ou não? Levanta o braço. Quem acha que não é para reter, levanta o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqueles que acham que tem que reter. Muito pelo contrário, vai. Você não acha nada? Pois é, mas nós temos que decidir aqui se acha que vai reter ou não. Tá certo. O William quer falar ali um negócio. Fala aí. No microfone. Parecer normativo CST 114, de 1972, que fala que o único imposto de renda que o condomínio de edificação tem o dever de reter é o imposto incidente sobre os rendimentos do trabalho assalariado, uma vez que é irrelevante no prejuízo do empregador. Mais um ponto para nós. Obrigado, William. Aí, pronto. Então, mas fico feliz porque eu pergunto, Ronan,
Você sabia? Eu não sabia, por isso Tá que eu bom. gosto desse grupo de estudo Tá e bom. vem toda Não terça-feira. sabia. Foi muito bom que nós aprendemos. Então, ficou decidido aqui que o nosso colega, se ele achar a opinião que o síndico não deve contrato recolhendo, ficou decidido que o síndico também fica enquadrado nesse rol aqui. Você quer falar? Fala. Bem, aqui no site da Receita, perguntas e respostas, síndico de condomínio. São tributáveis os rendimentos recebidos pelo síndico de condomínio? Perguntou. Resposta, sim. Esses rendimentos são considerados prestação de serviço. Pronto, agora lascou tudo. E devem compor a base de cálculo para apuração do recolhimento mensal obrigatório carnê-leão e do ajuste anual, ainda que havidos como despesa do pagamento do condomínio. Pronto, lascou-se. Não matou, não. Não matou e não. Vamos escutar. São tributáveis os rendimentos recebidos por síndico de condomínio? Resposta, sim. Esses rendimentos são considerados prestação de serviços e devem compor a base de cálculo para a apuração do recolhimento mensal obrigatório, carnê-leão, e do ajuste anual, ainda que havidos como despesa do pagamento do condomínio. Tá, é isso aí que Mas nós a pergunta é o discutimos. seguinte: há retenção na fonte ou não? Não fala em não há retenção. Não tem retenção na fonte. Não tem? É porque perante a pessoa física, sim. ele é tributado. Viu? Agora, ele não é obrigado, o condomínio não é obrigado a fazer a retenção e nem ele declarar a retenção. Ele vai fazer o carnê-leão. O Fábio matou a questão nossa aí, ó, viu, Eudes? Tá certinho, é o carnê-leão. Tudo bem, ele recebeu, tem que pagar o carnê-leão. Não a empresa descontar dele o imposto de renda. Bem, ficou decidido, certo, que o síndico não vai reter, mas ele fica, certo, muito, muito agradecido, nosso colega, certo, que se eu tivesse deixado para lá, nós não tínhamos aprendido, e muitos que estão assistindo aqui, talvez vai mudar, certo, a forma de tributação, tem muitos mesmo que todo autônomo chega lá, ele retém na fonte, certo? Eu também fazia isso. Você também fazia, né, senhor Joali? Não pegamos, só fomos, nós não sabíamos, né? Recolheu indevidamente. Nós não sabíamos, né? Mas isso é muito bom, certo? Porque nós aprendemos. Inclusive, nosso Adair falou assim: eu fazia retenção, agora não vai fazer mais, né? Não é ele porque está na faixa de isenção. No meu caso lá, não está sujeito, porque não atinge a tabela. Também. Mas eu teria aplicado, porque eu não conhecia isso que é Agora, o salutar, né? O que o Fábio leu ali, ó, é porque o condomínio não é reconhecido como pessoa jurídica. Então, é como se fosse uma pessoa física pagando para o síndico. Por Então, isso colega, agora eu posso colocar o nome do colega, que ele está certo, né? Se tivesse errado, também poderia colocar. Não. É o Gustavo de Melo Moreira, gerente administrativo. De onde? Do condomínio, né? Grupo Índio Brasil. Não, esse aqui é o Gustavo. O colega aqui... Ok, já discutimos demais assim. Tá bom demais. Vamos para frente aqui. Vai lá com o William lá. Tá. Vamos falar do MEI depois. Então, da agora para frente, eu vou colocar no programa, certo? Para dar opção para descontar. Microempreendedor. Sobre o MEI... Só um pouquinho. Nós já a pauta aqui já começou. Vai lá, William. Eu tenho um cliente lojista que me pediu um favor de ajudar a regularizar o estabelecimento da irmã dela. Ela tem um salão de beleza. Aí eu inscrevi ela no MEI. E esses dias eu estou com uma dúvida, que é a seguinte: o MEI, quando ele tem um objeto social de comércio, então, quando o MEI vende para uma pessoa jurídica, ele vai emitir nota, né? O prestador de serviço, idem. Agora, se o MEI seja do segmento de comércio ou de serviço, e que ele preste ou venda mercadoria ou serviço para outra pessoa física, eu estou na dúvida se ele teria que emitir nota fiscal ou não. Alguém sabe me responder essa dúvida? Deixa o Geraldo fazer a pergunta para você ali. Peraí.
presta atenção aí. Eu não você vai entendi a responder colocação. No meu entendimento, você falou que o salão é MEI. Me parece que eu já li que salão não pode ser MEI, só os colaboradores, não é isso não? O Eudes que é professor nisso aí, deixa o Eudes responder lá para mim. Não, nesse caso aí, quem pode ser MEI é o prestador, no caso, o cabeleireiro, né, a manicure, a maquiadora. Agora, e se ele tiver empregado, ele pode ter um empregado só. Né, ele pode. Mas o faturamento também é limitado, agora... Ele pode ter parceiro também. Não, parceiro não, é microempreendedor individual. Ele pode trabalhar como parceiro dentro de um salão, uma pessoa jurídica, uma limitada, uma EIRELI, né? Aí ele vai ser compensador, e é o que nós falamos aqui há 2 semanas atrás. Ele vai emitir a nota do serviço que ele prestar para o salão, da comissão, porque o salão vai receber o valor total e vai pegar a parte dele, retirar a nota da diferença, né? E contabiliza lá, com dedução. Aí o Ida ajudou, vamos ver mais ou menos o que cuida. A questão é que o cabeleireiro, ele tem uma clientela, pessoa física, que é muito pulverizada. Ele não vai emitir nota fiscal para cada cliente que frequentar, né? A gente sabe que não frequenta. Agora, eu tive lendo um artigo, se não me engano, no YouTube, eu vi nesse artigo que esse microempreendedor, ele não estaria obrigado a emitir nota fiscal do serviço prestado para outra pessoa física. Mas eu não tenho... Ele não está obrigado, ele não está obrigado, mas em compensação ele tem que controlar a receita dele. O microempreendedor, ele não tem a obrigação de emitir nota fiscal para a pessoa física, a não ser que seja solicitado. Mas ele tem que fazer o livro caixa dele para, ao final, ele declarar. Porque no dia que vai lá declarar, ele diz assim, eu recebi tantos mil de prestação de serviço e tanto de venda de produto, X. Agora, se ele emitiu notas fiscais para pessoa jurídica, se a pessoa seja pessoa jurídica, ele é obrigado a emitir nota fiscal. Não é isso? Isso aí é o que está dentro da lei complementar. A pessoa jurídica não vai fazer unha, não vai fazer cabelo. Não vai fazer... Porque o artigo que eu li é mais ou menos isso que o Eudes falou. Então, os materiais, ela compra com nota fiscal. Material, né, que utiliza no serviço. Correto. Agora, então ela vai arquivar esse documento mensalmente, quando for fazer a declaração lá em março. E ela trabalha sozinha, né? Tem um funcionário. Registramos agora, né? Tem pouco tempo, tem menos de 1 mês e meio. E a receita obtida pela prestação de serviço a outras pessoas físicas, ela, de acordo com esse artigo que eu li, não confirmei em legislação, ela faria anotação daquele recurso, né, que entrou na empresa. Fazer um fluxo de caixa todo dia. Exato. Anota então, o que recebeu, o que gastou e controla o faturamento anual lá. Inclusive, ela tem que ter esse controle direitinho aí, porque normalmente o pessoal tem as maquininhas de cartão de crédito, né? Correto. E se ultrapassar, cai lá na Cefaz automaticamente. A Cefaz ela não está brincando, não, está excluindo mesmo. Tá. O microempreendedor tem um relatório? O microempreendedor ele é obrigado a fazer um demonstrativo mensal da sua receita. Certo. É a receita para a pessoa física, pessoa jurídica. Então, ele é obrigado a ter aquele demonstrativo, pela legislação. Entendeu? Não é... O menino falou, o livro caixa, você vai fazer o livro caixa, tudo bem, mas tem um mapa lá do demonstrativo mensal. Tá? Ok. Vai lá no elucidar esse trem direitinho. É porque o demonstrativo, ele é englobado, o valor total da sua receita mensal. Se você faz um livro caixa mensal ou diário, é bem mais completo do que essa informaçãozinha, esse relatóriozinho. É só venda para pessoa física e para pessoa jurídica. Notas emitidas para pessoa física, nota jurídica, total faturado no mês e no ano. Então, é bem resumido. Se ele faz um livro caixa, para ele é mais completo. É bem completo, porque aí ele tem receita, despesa, ele tem receita e despesa mensal e
para o final fica bem mais fácil para ele fazer a prestação de conta dele. Inclusive, ele pode até lançar as compras dele, porque nesse outro relatório, ele só tem a receita, ele não tem a despesa dele. Correto. E o livro caixa já vai englobar tudo. Fala, Verão. Ô, colega, eu só não estou entendendo que ele falou que é pessoa física. Para fazer o livro caixa pessoa física, não tem que ter o documento? Ou não precisa, não? Não, nesse caso aí do salão, ele não tem necessidade. Ele pode fazer a anotação dele lá de prestação de serviço. Porque, é aceitável? Porque o microempreendedor, ele não tem que comprovar. Não, estou falando pessoa física. Ele não tem que comprovar. Ele não tem que comprovar a emissão de notas fiscais de prestação de serviço de pessoa física. Então, ele vai anotar no final do dia. Receita do dia, X. Receita do dia, X. Chegou no final do mês, ele vai ter o total de receitas. Se ele emitiu nota, receita do dia sem nota, receita do dia com nota, para ele fazer essa coisa. Porque o livro caixa, como a gente fala, o livro caixa de prestação de serviço do profissional, aí é diferente. Agora, o microempreendedor, ele faz só um resumo mensal. Ele vai englobar, ele não fala que ele tem que anotar tudo quanto é receita, tudo quanto é despesa, com que ter um calçamento de uma nota ali para referendar isso aí. Mas o que eu entendi, ele não é microempreendedor, ele é uma pessoa física. Não, é microempreendedor, é MEI. É MEI. É MEI. Ok. Vamos pular aqui. Vamos aqui com o Geraldo ali, ó. KIPF. O KIPF é Cadastro de Atividade Econômica Pessoa Física. Ele foi instituído pela Instituição Normativa 1828. Então, conforme a Instituição Normativa 1828, ele está em vigor a partir de 1º de outubro de 2018. Agora, quem tem o SEI, que é Cadastro Expressivo do IAPOS, não há necessidade de converter ele em KIPF. Só que a minha situação, o produtor rural, 2 produtores rurais, não tinha o cadastro específico. Aí eu fui fazer o KIPF para ele lá em outubro. Aí eu queria colocar a atividade 1º de novembro. O sistema não aceitou, disse que não poderia ser data posterior. É igual a SEI, né? A SEI também não aceita. Aí eu deixei, a questão vem agora. Aí eu deixei para fazer o cadastro dele dia 1º de novembro, que é o dia do início de atividade. Quando eu passei as informações para o sistema, no dia 1º de novembro, que o início de atividade é 1º de novembro, quando manda salvar, ele joga a data para um dia anterior. Então, o início de atividade ficou 31 de outubro de 2018. Só que, aí, como 31 de outubro, e ele não aceita alterar. Como 31 de outubro, aí eu tenho que fazer a GFIP de outubro. E o sistema da GFIP não aceita KIPF. Aí agora ficou na situação. Cadastrado, sem condições de eu fazer a GFIP. Não sei, alguns colegas já têm essa situação, já fez? Não. Porque é novo isso aí, porque você fez no dia 1º, ele retroagiu. Eu fiz, eu fiz, e a data do meu computador estava corretíssima. Eu fiz o cadastro dia 1º de novembro. Se eu soubesse disso, eu não tinha feito. Não, porque você foi lá dia 31 e não conseguiu fazer. Não, fiz antes do dia 31. Que eu queria colocar a atividade lá 1º de novembro. O sistema não aceitou. Tudo bem, eu espero dia 1º de novembro. Dia 1º de novembro eu estava afobadinho, fui lá e fazer. Aí só que o sistema joga a iniciatividade no dia anterior. Se eu tivesse deixado para fazer dia 5, que era ontem, né? Aí eu jogava dia 1º, o sistema aceitava. Agora, como jogou 31 de outubro, eu tenho que fazer a GFIP de outubro. E como fazer? Quer dizer, eu vou levar a multa sem ter a culpa, né? Porque o sistema da GFIP não aceita o KIPF. Entendeu? Agora, interessante que ela aceita a SEI. O KIPF veio para substituir a SEI. E ela não aceita. O KIPF é outra estrutura lá, né? É do E-Social? Como fazer agora? Alguém tem uma ideia, que já viu alguma coisa sobre isso? Que o problema está só na GFIP, porque inclusive, vai ter que registrar empregado em novembro. E o SEI vale até janeiro. Então, se a gente soubesse dessa situação, tinha talvez feito um SEI, se não sei se o sistema aceitava,
e até janeiro, depois converti ele em KIPF, né? Olha a situação. Mas é igual você comentou, porque o KIPF era para iniciar em outubro. E a partir de outubro já não sai SEI mais, porque quem tem SEI que vai usá-la até janeiro, né, parece. E eu consultei todo, eu não achei, porque a versão da GFIP é 8.4, e a 8.4 ela não aceita o KIPF. Vou ver se eu descubro alguma coisa a respeito de SEI. A Daí não sabe nada de SEI, não, né, Daí? Não, mas não. Vai ser o jeito sofrer lá na Caixa. Vamos. Ali. Oi. Pode falar? Pode. Na IN 1828 do KIPF, né, de 2018, lá no artigo 23 fala o seguinte: no período de 1º de outubro de 2018 a 14 de janeiro de 2019, o SEI coexistirá com o KIPF, ou seja, você pode ter os dois. Mas ele não tinha SEI. Se ele tivesse SEI, não era problema. Não. Não, mas eu digo assim, o que eu estou dizendo aqui que você pode ter os dois, você faz o SEI e tenta enviar a GFIP de... Não, Fábio, mas a SEI é para quem já tinha inscrito na SEI. A partir de outubro não se faz mais SEI, e sim só o KIPF. Ele está dizendo aqui que as duas coexistem, né? Pode ficar, você pode ter os dois. É porque os que eram inscritos anteriormente a outubro, prevalece SEI até janeiro. A partir de outubro, ia ser substituído pelo KIPF. Não, quer dizer, aqui está falando o seguinte: no período de 1º de outubro de 2018 a 14 de janeiro de 2019, o SEI coexistirá com o KIPF, ou seja, vão existir os dois. Ô, Fábio, mas acontece quando você vai... É porque a coexistência é porque eu já era inscrito no SEI. Inclusive, quando você vai cadastrar o KIPF, ele já tem lá, se tem SEI, aí ele já mostra o SEI daquela pessoa, o cadastro específico, para fazer a conversão. Então, eu acredito que se eu tivesse tentado fazer o cadastro, que é o SEI, antes, aí tudo bem. Quando chegar lá em janeiro, eu converti ele em KIPF. Mas é igual, eu estou entendendo que é igual o Eli, não faz mais o SEI. Pelo que eu li, não há mais. Porque se eu fizer um SEI agora, vai ficar com o KIPF perdido. Não perde não, porque ele está dizendo aqui que você pode ficar com os dois. Mas como é que eu vou converter ele depois? Porque a conversão entendi. É quando você vai cadastrar o KIPF. Não, aí que é o problema. Entendi. Porque por isso que eu estou falando para você. A coexistência... vamos ali com o Domingos ali. Antes de chegar no Domingos lá, eu só queria observar o seguinte: lá na resolução 140, com relação ao salão de beleza, na resolução 140, lá no artigo 59, no parágrafo 2º do artigo 59, fala o seguinte: o salão parceiro deverá emitir documento fiscal para o consumidor com a indicação do total das receitas de serviços e produtos nele empregados. Aí nós chegamos num acordo... E a discriminação das cotas-partes do salão parceiro e do profissional parceiro, bem como o CNPJ deste. O profissional parceiro emitirá documento fiscal destinado ao salão parceiro relativamente ao valor das cotas-partes. É porque o salão parceiro, ele é pessoa jurídica, ele não é MEI. Ele não pode ser MEI. Para ele ter os parceiros, ele tem que ser uma empresa. Mas aí o MEI vai emitir uma nota para o salão. Sim. Só seguir aqui o que está no artigo 59. Ok. Fala, antes do domingo aí, deixa o Everaldo aqui. Eu tenho um colega nosso que foi na prefeitura e modificou lá. Então, as receitas do salão, só vai para a receita para pagar o imposto, só aquela parte do... menos o parceiro. E o outro vai para uma obrigação para recolher, certo? Não entra no rol para toda a receita, não, certo? Então, a receita é separada uma da outra. Tá, mas vamos supor... nós já comentamos aqui que você contabiliza a nota dos parceiros, deduz das notas que você emitiu, para você obter uma receita líquida. Agora, o parceiro vai emitir lá R$50 mil de nota,
e pagou, e o dele mesmo foi 25. Certo. Ele vai para a Receita só menos 25. Pois é, mas como que ele vai demonstrar? Lá no programa nós estamos separando. Ah, pois é. Lá na nota vem separado. Eu entendo que você vai contabilizar as notas do parceiro e deduzir, fazer como dedução de receita. Mas automaticamente vai ser deduzido. Ah, ok, então. Beleza. Vamos. O artigo 4B fala, não compõe a receita de que trata este artigo, que é do Simples Nacional lá, para o salão parceiro, os valores repassados ao profissional parceiro. Exatamente. Sim, mas é o que eu estou falando. Para você, como é que você demonstra? Porque o salão emite 100% de nota. Mas aí nós vamos separar. E o parceiro vai emitir, eu sei, Veraldo, mas no caso de fiscalização, ele vai ter a nota do MEI lá. Pois é, então eu já contabilizo ela, eu tenho ela lá, contabilizo como dedução de receita. Mas na hora que ele emitir a nota, já está deduzindo. Tem que colocar na nota. Vai emitir nada, deduzir na nota. Tá. Vamos lá, Domingos, Receita Federal. É o seguinte, eu tive um problema com a Receita Federal, a questão de antecipação de malha. Detectei uma declaração que ela estava na malha por falta, exigindo a apresentação de uma documentação. Procurei a Receita para fazer isso, antecipar, porque o cliente tem interesse na restituição dele. Receita, fiz um ofício ao delegado, mandando junto a documentação, cheguei lá para entregar. Porque não tem disponibilidade no site antecipação de malha. E a Receita me alegou o seguinte: nós só aceitamos via ofício antecipação de malha para pessoa de 60 anos acima. Fora esses casos, tem que se aguardar a partir de janeiro. E eu forcei a barra para entregar o ofício, entreguei o ofício, mas eles fizeram uma observação, que receberam por causa da minha insistência, que não ia andar em hipótese alguma. Mas eu entreguei. Eu achei assim absurdo, porque uma vez que você detecta uma situação que está parado na malha, porque quer a apresentação de um documento, eu tenho um documento, vou apresentar, acho que a Receita não pode se negar. Você antecipou a malha, você não foi notificado, não, né? Não, exatamente, não foi não. Olha, por acaso, assim, conosco aqui, que é conhecido do Jorge, às vezes você liga para ele, expõe para ele o motivo, ele te recebe particularmente lá e, às vezes, resolve para você. Mas não estou falando assim, como você está falando que lá está lotado e tal, não sei se ele vai proceder da mesma forma que procedeu comigo, entendeu? Eu conversei com ele por telefone, ele me recebeu lá, eu mostrei para ele, então ele ajeitou, já me liberou na hora, entendeu? Mas é por causa do conhecimento. Agora, não sei se hoje ele está procedendo da mesma forma. Pode falar, Ronaldo. Então, colegas, é o seguinte, Domingos, duas coisas. Primeiro, com essa questão da Receita Federal, ela só aceitar acima de 60 anos, eu tenho o conhecimento disso, que realmente ela aceita isso. É uma situação difícil para nós, contabilistas e outros, querer entrar nesse seara aí da Receita Federal de não atender declaração. Isso é para 2018, 2017, que ela não está atendendo, para pessoas com idade inferior a 60 anos. Não é isso mesmo? Isso é uma questão de normativa da Receita Federal. Nós, por exemplo, querermos brigar com isso, ir lá para a Receita, isso é a nível de Brasil. Isso não é Goiás, não é Goiânia, certo? Teríamos que irmos lá, digamos, como é que denomina o presidente da Receita Federal? Secretário da Receita Federal. Isso é uma coisa que vem de cima para cá. Então, é difícil. Com referência ao Jorge, com a permissão do Elíquas e tal, aconteceu aí há uns meses para trás, eu estava na Receita Federal e, até tratando com ele de um assunto da coletividade do sindicato, aqui, alguém ligou para ele, certo? E alguém ligou para ele e algumas informações que eu vi que era imposto de renda. Aí ele falou para a pessoa, olha, não pode mais, mudou o sistema aqui na Receita, eu não posso mais estar atendendo isso aqui, que nós temos uma fila a obedecer. Falou lá para alguém no telefone dele. Aí depois ele adiantou para mim, falou, ó, não posso, que estava criando problema, eu não posso agora, fui afastar disso.
Não posso mais estar atendendo nessas situações, porque existe um protocolo. Então, eu percebi que isso estava trazendo problema para ele. E que talvez eu já tivesse... Eu fui algumas vezes, né, assim, muito, algumas coisas muito especiais de gente, e outros colegas. Então, eu senti que ele queria transmitir essa mensagem, que ele estaria tendo problema em fazer dessa maneira. E também, por último agora, ele até tiraram, o delegado da Receita Federal tirou o atendimento dele ao público. Hoje ele não atende mais ao público assim, igual nos atendia anteriormente. A não ser que caso alguém tenha conseguido alguma coisinha, mas não está mais atendendo. Se você chega lá na Receita Federal e falar, não fui, mas alguém me disse, fala lá na Receita Federal, quer falar com o Jorge, eles vão dizer para você, não está mais atendendo, você pode agendar qualquer auditor aí. Eu tive um cliente agora recente, até um advogado teve lá, né, para tratar de um assunto dele, né, e ele viu, não foi nem eu que disse para ele não, ele viu lá na televisão quem que era o Jorge, coisa e tal, e foi lá no Jorge, um advogado até bem, né, bem preparado para isso. Ele chegou lá e falou, não podemos mais fazer, o Jorge foi afastado. Então, vamos agendar a senha para você aqui, é o auditor que cair lá na frente. Agora, isso aí, Domingos, eu também estou com você nessa situação. Eu tenho alguns que, inclusive, coisas... não tem nada de erro, é porque tem que provar a documentação. Alguns, por sorte, têm mais de 60 anos, outros não têm. E de 2018 tem que aguardar mesmo, certo? Então, eu acho que nós fazermos isso, ir lá no sindicato, na Receita, alguma coisa, é chover no molhado, não vai adiantar, que isso não é daqui de Goiânia, isso é de Brasília. Eu tenho que se meter a nível nacional. Então, 2018 é só nessas situações. Então, fechou a janela. Franciano, leva lá para o Franciano. O William aqui. Só uma curiosidade. O motivo lá foi excesso de despesa médica? Da malha? Foi a questão de pensão alimentícia. Acusou que pagamento indevido? Pensão alimentícia. Tá. Aí, esse caso, só começa... Você vai poder apresentar documentos só no ano que vem, né? Já tem alguns anos que funciona assim. Aí você pode fazer antecipação, porque lá em janeiro você já vai... O único jeito de resolver isso é no ano que vem, e a partir de janeiro você faz antecipação, né? Apresenta a documentação, protocolo lá embaixo, né? Na recepção. Eles vão analisar, vai demorar, né? É isso aí. Felizmente, o seu cliente não vai receber tão cedo, se vai demorar, até lá para o meio do ano. Vamos pegar essa pauta aqui. Vai o Eudes, que está aí pertinho. Vai lá o Eudes, Leandro. Depois eu passo para o Geraldo. Pois é, depois do Eudes passa. Porque é o seguinte, porque quando a pessoa está em malha, ela vai partir para um procedimento fiscal. Não é isso? Então, quando você tem uma pendência que precisa anexar documento, você tem que gerar um número de um atendimento ou de uma intimação para poder apresentar essa documentação. É o fato que quando ela abre a partir de janeiro, dia 2 de janeiro do ano que vem, ela vai abrir a malha de 2018 para você prestar esclarecimento, então você entra com o agendamento de antecipação, depois você entra com o termo de esclarecimento, que é onde você tem o termo de atendimento e o número de intimação, que aí você se auto-intima, que vai gerar no sistema. Que tanto que você vai lá, quando você vai pedir que é antecipação, aí tem as opções, antecipação de malha, intimação fiscal, ele diz que antecipação de malha, ele pede o número da sua senha de agendamento para você depois dar um andamento nos formulários, preenchimento, aí tem as informações lá que você solicita. Identidade, a fonte pagadora, os documentos médicos, quantos documentos você está anexando, se é procuração, quantos documentos você vai anexar, além da procuração, seus documentos pessoais. Por isso que eles não estão antecipando, a não ser o caso de maior de 60 anos, que aí esse tem prioridade no atendimento. Ok, vamos lá com o Geraldo ali. Pode comentar, 2 comentários. É só um comentário. Eu estou com uma declaração de um cliente meu também na pendência, lá de 2016. Fiz a declaração, caiu lá na malha. Aí eu retifiquei igualzinho os valores, porque era danado de condomínio, fez o comprovante para o meu cliente, aí depois retificaram a DIRF e não passou para ele, aí eu fiz.
Aí, quando eu retifiquei a declaração, eu peguei as informações lá no site da Receita, fiz igualzinho no site da Receita. Está na pendência até hoje. Entendeu? Aí eu até tentei fazer o que ele fez aqui, a antecipação da intimação. Falei, vou largar de mão. Na hora, que eles vão intimar, não vai? Então, notificar. A pendência é a diferença no imposto de renda retido. Mas eu fiz igualzinho, está lá no site da Receita. Peguei no site da Receita. O Eudes tem a receita ali. Vamos lá. Espera aí, Franciano. Aguenta aí. Tem a resposta para ele. É porque fica pendente do recolhimento lá, porque a Receita não tem o pagamento do imposto na base dela lá. Mesmo que você tenha feito a DIRF, se você não foi recolhido o imposto, se tiver pendente, o empregador não recolheu o imposto. Eu estou falando isso porque eu tenho 2 casos desses, e a DIRF foi eu que fiz, eu sei que a empresa está devendo e a pessoa está na pendência lá. Então, vamos aguardar agora, 2019, abrir a malha, porque ir lá e provar que a pessoa tem. Então, a DIRF que eu que fiz e vão lá provar depois. Dizem, Eudes, que se o empregado for lá e comprovar que não é parente, nem sócio, nem de ninguém da empresa, diz que a Receita paga. Agora, se tiver um vínculo familiar, aí não paga. Mas ele, de todo jeito, ele tem que entrar com a documentação de análise de antecipação de malha. Não, tem. Aí ele apresenta o informe de rendimento da fonte pagadora e que ele não tem nada a ver. Um dos casos que eu tenho, a pessoa ela é sócia da empresa. Aí não paga, não. E pior que pagou ano passado, e esse ano está pendente agora. Desse ano é só apresentar depois e ela vai liberar de novo. Sócio da empresa e empresa. Ela é sócio da empresa. Gerente, sócio, familiar. Ela é sócio, tem retenção do Prolabor, não foi recolhido o imposto e ela tem todo ano ela tem restituição. Cai na malha, apresenta e a Receita libera. Vamos lá, Franciano. Só complementando, não sei, porque ela não é a sócia administradora. Pode ser por isso também, né? Que às vezes está liberando. Vamos. Franciano, carta sindical. Que beleza. Que beleza. Recebemos lá uma carta de um sindicato querendo a apresentação das contribuições fundiárias e previdenciárias. Isso procede? Espera aí. As contribuições? Isso. Para apresentar para eles. Uma conciliação prévia que eles querem. Porque as empresas estão obrigadas a apresentar, ainda que não acabou, mesmo com a reforma trabalhista, a guia GPS, até dia 10, todo mês, para o sindicato. Né? A cópia da guia. Com a reforma... Tem muita empresa grande que manda. Tem empresas grandes que tem um departamento assim, manda porque não Eu quer até achei correr estranho uma carta, como que eu digo assim, Não é extrajudicial, entendeu? Isso. O sindicato é uma carta comum. Agora, você pode ligar lá no sindicato e perguntar o objetivo que eles estão querendo, se é para... Eu nunca tinha ouvido, nunca tinha visto isso. Deixa o Ronan comentar aqui. Deixa o Ronan comentar. Franciano, qual é o ramo da sua empresa? Facção. Facção. Aí mandaram a cartinha para o Centro Judicial para você apresentar. Isso. As contribuições, as guias de contribuições previdenciárias. Certo. Na convenção coletiva do sindicato patronal, está elencada essa obrigação? Eu não estou lembrado, não cheguei a observar, não. Algum dos senhores tem conhecimento se o sindicato dessa atividade dele na convenção está dizendo que tem que fazer esse cumprimento? Não está. Então, Franciano... Deixa eu só falando agora. Eu não sei se é convenção que determinou isso ou é CLT, porque todas as agendas de obrigações têm o encaminhamento da cópia da GPS para os sindicatos. Agora, não me fala se é lei ou se é convenção. Deixa eu falar uma situação aqui. É o seguinte, eu acredito, Franciano, que dentro da nossa profissão nós temos um código de ética e esse código de ética deva ser respeitado. Você jamais vai repassar uma informação que é solicitada, nem que seja por e-mail, a não ser que seja para a autoridade fiscal, certo? Então, esse sindicato, na minha visão
de contador, ele não tem competência para fazer isso. Vou te dar um exemplo. O Sindimaco, que é o Sindicato das Empresas de Materiais de Construção e Elétricos, aí, em março desse ano, solicitou de nós as GFIP das empresas que trabalham com material de construção com a finalidade de aquele benefício social familiar. Aí meu irmão ficou lá, batendo boca com uma atendente, pediu o telefone para conversar com ela. E ela parece que ela tinha um jornalzinho na frente dela, aquela blá, 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 que você é obrigado, que eu não sei o quê, que não sei o quê e tal. Eu falei, tem uma assessoria jurídica aí? Tem. Pode passar com ela para me conversar com essa pessoa? Aí fui conversar com ela e falei, olha, eu tenho um código de ética, me dá a prerrogativa do sigilo fiscal das empresas, eu não posso te passar isso. Vocês não sabem disso, não? Aí tal, perguntou para mim assim, a empresa do senhor é associada no sindicato? Eu falei, não. Ela falou para mim, esquece. Desse jeito. Ok? Não, a minha linha de raciocínio é mais ou menos nesse sentido mesmo, Otávio. Deixa o Fábio comentar ali a respeito disso aí, Fábio. Não é esse assunto, não? Ah, está procurando aí. Aí o seu pensamento... fala à vontade aí. Depois o Fábio vai... Ô, Eli. Oi? Deixa eu fazer aquele negócio, eu dar um pitaco aqui, daquele negócio lá, daquele BSF. A nossa profissão, ela está sendo, assim, de certa maneira, atacada por algumas entidades aí representativas desse benefício social familiar. Nós tivemos uma reunião muito acalorada lá no Conselho, na quarta-feira da semana passada, e as coisas estão assim caindo, chegando num determinado momento em que estão jogando o contador contra a empresa. Eles estão negativando as empresas nossas por esse benefício social familiar. Eles estão jogando no Serasa o valor de R$ 22,00 por empresa para pagar um valor menor para o Serasa. E eu tive uma situação muito peculiar que uma empresa minha perdeu uma licitação no Banco do Brasil por causa de ter um registro no Serasa por causa de R$ 22,00. Nós chamamos esse representante dessa empresa Gestar e foi discutido lá, foi muito caloroso, o Fábio estava presente, o Eli estava presente, eu estava presente, Arnon, Carlinhos estava presente, estava meu irmão, estava um outro contador, o Hélio Almeida, estava junto com a gente. Esse Humberto e esse Patrick, representante dessa empresa Gestar. Então, pessoal, eu queria que todos nós alinhássemos uma posição a esse respeito desse benefício social familiar. Isso não é obrigação do contador de dizer se nós temos que pagar ou não, porque a situação que está nos levando é que o empresário pergunta para mim, paga? Eu falo, não. Aí ele vai lá negativado, depois está me cobrando a fatura agora. Se eu falo que não paga, que paga, ele vai falar assim, as empresas do Fábio, que lá no escritório dele não está pagando, eu vou tirar a minha empresa do seu escritório e passar para o escritório do Fábio. Então, pessoal, está causando para a gente um mal-estar muito grande. E foi solicitado da gente, nessa reunião lá no Conselho, para que a gente pudesse catalogar as dificuldades de relacionamento do contador com o seu cliente. A gente tem agendado, já a reunião era para ser dia 7 de março, Carlinhos, ou 7 de novembro agora, não vai ser amanhã não, vai ser dia 8, às 9 horas, lá na FEComércio. O que está acontecendo? Essa empresa que se trata de gestão, certo? Ela tem umas 15 empresas aí. São 15 empresas registradas no mesmo local e são os mesmos sócios. Tá? E acontece que, eu conversando com ele, ele teve a se expressar que ele entrou no Estado de Goiás num momento muito infeliz, porque a FEComércio está dividida. Quem não sabe, a eleição na FEComércio foi 15 votos por Baioc e 14 votos por Zé Carlos do Sindiloja. Então, a FEComércio está dividida.
E esse cara dessa Gestar, seu Humberto e seu Patrick, ele está jogando o contador contra as empresas. Isso está nos afetando no nosso relacionamento com os nossos clientes. Tá? Então, a gente precisa de reunir forças. Inclusive, nessa reunião, dia 8, eu vou confirmar. Para quem estiver aqui no site, se me permitir que coloque, nós vamos lá. Porque isso aqui não pode continuar desse jeito, não. Pois bem, vamos partir para o outro lado. O Fábio defende que, na convenção coletiva de trabalho, se tiver agendado lá que a empresa tem que pagar R$ 22 por funcionário, eu acredito que, para mim, gente, o Fábio entende que está na CLT tem que ser cumprido, que está lá na convenção tem que ser cumprido. Então, tudo bem. Eu acredito que, na minha posição como contador, é o seguinte: a minha empresa não é filiada ao sindicato, o meu funcionário, o funcionário da empresa não é filiado ao sindicato. Então, os benefícios que eles vêm nos trazendo, né, até o Eli falou que, se nós fizermos um seguro de vida individual para um funcionário e coletivo dentro de todos os funcionários da empresa, é muito mais benéfico, enquanto que eles pagam R$ 1.700 para um auxílio funeral e num seguro que você paga R$ 8 por mês para um funcionário, que você dá 40 mil. Um auxílio natalidade que paga R$ 500 de um auxílio natalidade, e está falando de benefício, fazer ASO, qualquer clínica está fazendo. O que aconteceu lá atrás? Quando o governo determinou que tivesse o atestado de saúde ocupacional, admissional, demissional, os exames periódicos, o LTCAT, o PPRA, não é? Que fala tudo isso aí, PMSO. As empresas, gente, todas as empresas que têm mais de 100 funcionários, todas elas têm uma clínica especializada para fazer isso. E já paga essa manutenção. E para que nós pagarmos a empresa? O que eles colocaram foram a empresa. E eu vou voltar lá atrás ainda. No mês de abril desse ano, nós reunimos com esse mesmo caboclo, o seu Humberto, lá no Conselho de Contabilidade, e falamos para ele para tirar a responsabilidade solidária do contador das convenções coletivas de trabalho. E eles tiraram. Certo? Então, eu estou, assim, no dia que eu estive lá, eu estive muito exaltado com ele. Eu estive muito exaltado mesmo com ele. Justo. Então, o que a gente precisava de levantar, inclusive teve uma pessoa do outro sindicato que me pediu, não vou falar o nome dela, que se tiver aquelas negativações, nós fomos conversar com ele falou assim que ele representa a empresa, ele não negativa, que negativa é o sindicato. Aí, conversando, vamos entender como é que funciona isso. O senhor Eduardo Amorim, presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio do Estado de Goiás. Vou falar, Fábio, não tem medo. O senhor Eduardo Amorim, presidente da FETRACOM. Você sabe o que é isso? Federação dos Trabalhadores no Comércio do Estado de Goiás. Você sabe quem é Eduardo Amorim? Superintendente do Ministério do Trabalho. Então, venderam, na minha situação, como uma coisa pessoal, não é coisa do sindicato, é coisa pessoal minha. Entendeu? Venderam uma miragem para o empresário. O empresário foi nessa e dançou. Tá? E jogou o contador em cima de nós. Nós tivemos essa reunião com esse caboclo com a finalidade de nós afinarmos o discurso. Nós temos que sair dessa situação. Eu não sou culpado disso. Ele foi lá e vendeu. Ele quer trabalhar, ele vendeu o peixe dele para o sindicato e jogar na convenção coletiva. Então, eu vou falar a mesma coisa que alguns colegas meus têm defendido, que está na convenção, tem que cumprir. Então, vamos lá, pessoal. A convenção do ano seguinte, 2019 e 2020, o Sindicato dos Empregados do Comércio fala assim que as empresas, em função da deficiência do transporte coletivo da cidade de Goiânia, as empresas têm que dar uma moto para cada funcionário da empresa. Nós somos obrigados a cumprir isso? Vamos outra absurdo, uma coisa mais absurda ainda, o funcionário mora de aluguel, a empresa é obrigada a pagar R$ 500 para ele, porque ele não tem casa para morar. Espera aí, gente, aonde vai parar isso? Aonde vai parar isto? Quem tem problemas
com relacionamento de cliente, vocês podiam fazer um relatório, eu passava para o Fábio, eu passasse para mim, até no WhatsApp, certo? Que a gente precisa ter uma reunião com esse pessoal. E dia 8 está praticamente pré-agendado para as 9 horas na Fé Comércio. Nós vamos ter uma reunião lá, eu acredito que vai ser bem calorosa, entendeu? Quem tiver com esse tipo de problema, gente, isso não é um problema nosso, não. Isso não é problema do contador, isso é problema dos sindicatos com as empresas. Tá? Então, às vezes, lá nessa reunião, eu me exaltei com esse caboclo lá, porque eu fiquei muito revoltado, uma empresa minha perde um serviço por causa que eu falei que não era para recolher, e agora ele está me cobrando a fatura. Né? E agora? Eu perdi um serviço porque você falou para mim não recolher. Tá? Às vezes, muitos de vocês estão com esse problema. Há uma situação seguinte também. Nós temos empresa no estado de Goiás, dentro do estado de Goiás inteiro. E ele só está aqui na capital. Como a convenção abrange dentro do estado de Goiás inteiro, ele não está indo lá, por exemplo, lá em Porangatu, conversar lá, entendeu? Que tem sindicato próprio lá. Não está indo lá em São Miguel da Araguaia. Ele só está aqui em Goiânia fazendo gestão aqui dentro de Goiânia. O problema é esse. E a empresa pequenininha lá do norte do estado de Goiás, que fornece via licitação para a prefeitura, está sendo impedida porque tem uma decativação no Serasa. Tá? Então, essa situação, alguns colegas nossos comungam para o outro lado, outros, né, entendem que é a situação do contador. Eu não vou discutir essa questão. Tá? O Carlinho está lá dentro. Eu preciso conversar com você depois, viu, Carlinhos, antes de sair daqui. Tá? E queria, sim, sabe, que essa situação nós pudéssemos fazer tipo um lobby. Nós temos que fazer um lobby. Nós temos que ser forte. Nós temos que mostrar para essa situação que isso não pode perdurar. É igual o Arnon falou lá assim. Olha, seu Humberto, eu vou lá todo mês entregar uma guia para o meu cliente de R$2.000, R$3.000, de 22 por cada funcionário. Aí ele olha assim, tem que pagar e deixa meu honorário para trás. Vocês já pensaram nisso? Então, acho que nós temos que ter um basta nessa situação. O Ronan espera só um pouquinho, deixa o Ronan falar aqui, eu passo para você. Então, colegas, o Otávio está dizendo aquilo que, quando se começou isso, eu disse para ele aqui na diretoria do sindicato. Falei, Otávio, a sua empresa participa da reunião? Aí ele foi, e isso alguém disse para ele no sindicato aí, perguntou para ele, quando ele disse isso, perguntou para ele, a sua empresa participa ou não? Essa reunião do dia 8 está aqui, estou agendado, e a minha bala está todo dia pronta, eu não vou dar o peixe para ninguém, é comigo lá que eu vou estar lá, mostrar para ele, se ele falar isso. Então, meus colegas, é o seguinte, não existe isso. No momento, o que eu digo para os senhores e os internautas? Quando chegar o empresário, falar isso para vocês, olha, eu pago ou não, primeira coisa, não vai pegar o contrato, não, que ele vai se sentir ofendido. Vai falar, empresário, vem aqui. Nosso contrato de prestação de serviço. Onde é que está escrito? Assessoria jurídica. Serviço de contabilidade. Certo? Eu sou o seu contador. Ao mesmo tempo, sou aquele que foge da contabilidade, te dou meu parecer. Certo? Você quer o meu parecer? Se eu fosse empresário como você, que é empresário, eu não pagaria. Você quer mais coisa? Contrata um advogado. Se você, contador, for advogado, igual eu falei para o cliente meu, tudo bem, agora vamos entrar no esfera da advocacia. Agora, eu disse para você, se eu fosse empresário, meu porcento era isso. Agora, você quer saber, eu como advogado, paga meus honorários. Agora eu vou te dar garantido o que eu vou fazer. Então, colegas, é o seguinte, não existe isso, entendeu? Isso está claro, a não ser que a empresa participe lá do sindicato. Ela foi lá e filiou. Aí ela vai ter que rezar na cartilha do sindicato. Caso contrário, nada. Agora, um dos poderes do homem está na palavra. Nós precisamos saber conversar com nossos empresários. Você não pode simplesmente, aquilo que fugiu da contabilidade, onde é que está escrito debitar e creditar? Aí, nessa questão de pagar ou não. Tudo bem, não está escrito aquilo ali, se ele paga ou não. No seu entendimento, você vai dizer, no meu entendimento não paga. Agora está em dúvida, isso aí é universal. Você quer mais alguma coisa?
Então, vou te dizer onde é que você vai procurar. Você vai lá no Ministério do Trabalho, se você quiser acreditar no Ministério do Trabalho, vai. Só porque lá vai dizer que é para pagar, sabe? Porque lá o Ministério do Trabalho está lá, ele está do lado do sindicato. Então, colegas, é isto que o Otávio disse. Às vezes nós nos sofremos desnecessariamente por falta de uma argumentação e uma postura junto ao nosso empresário. E as coisas estão mudando. Está requerendo habilidade e postura em agir com o empresário. Não permitir que o empresário faça conosco tudo o que ele quer fazer. Eu disse para o empresário, cliente meu, por isso, quer saber? Eu, como empresário, como seu colega, se eu fosse, eu não pagaria. Agora você quer pagar? Agora está na dúvida. Você procura advogado, certo? Não sou seu advogado, sou seu contador. Fala aí, Franciano, estava ouvindo. Já que na Série A é só para o Goiás mesmo, porque o Vila e o Atlético já está perdendo. Aconteceu um negócio mais ou menos inusitado nesse sentido. Teve um sindicato que ligou no escritório e falou assim para mim, o telefone da empresa tal, assim, você pode me passar? Eu fiquei curioso, falei, mas para que você quer? Ele falou, não, porque é o seguinte, eu quero marcar uma reunião com os funcionários de lá para ver se eles querem se sindicalizar. Eu pensei, já é diferente, né? Falei assim, deixa eu comentar contigo. Aí você tem que ver com o dono da empresa, você vai aceitar, você vai reservar horário lá. E eu passei o número de telefone do empresário, não sei nem o que é que deu. Você está entendendo? Pelo jeito, o empresário não aceitou, não. Ou eles não tiveram coragem. Pifou. Fala aí. O microfone aqui, vê se está consertado. Fala aí, Fábio. Bem, Zé Valto aqui. Retomando a questão do... começou a saber se a GPS, se o sindicato pode exigir a GFIP, a GPS das empresas, o decreto 3.048 de 99, lá no seu artigo 225, ele fala o seguinte, a empresa também é obrigada a, inciso 5º, encaminhar ao sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre seus empregados, até o dia 10 de cada mês, cópia da GPS relativamente à competência anterior. O que eu tenho aqui é com relação à GPS. Tem um decreto aí, ó. Tá? O decreto 3.048. Agora, com relação à discussão do benefício social familiar, eu procuro dar a minha posição técnica. Né? Estivemos lá com o superintendente, Amorim, e ele respondeu para o sindicato, através de ofício, que não é competência do sindicato o mérito de discutir cláusula contratual entre sindicato empregador e sindicato empregado, uma vez que os mesmos têm competência jurídica para definir suas cláusulas. E eu vou lá para o artigo 611 da CLT. Lá fala que a convenção coletiva ou acordo coletivo sobrepõe a lei. Certo? Então, o empresário acha que não deve pagar, é como o Ronan falou, procura advogado. O papel do contador é passar para o seu cliente a convenção coletiva o entendimento do artigo 611. O mérito de que é legal ou não é legal, manda o cliente procurar o advogado, como o Ronan falou. Ok, vamos ouvir o Zé Valto, depois o Geraldo. Espera aí, deixa o Zé Valto falar. Ô, Fábio, me parece que no 611 ele sobrepõe a um determinado assunto que está estipulado aí. Está estipulado aí. Não é todo assunto, não. Vê a lei, por gentileza. Espera, deixa eu ver o Zé Valto. 600. Zé Valto falar. Essa colocação do Geraldo aí, o 611 ele fala isso e ele delimita realmente o que pode ser contemplado na convenção. O que pode ser contemplado na convenção. Só que no 600A ele fala o seguinte, a convenção coletiva e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei, entre outros. Quando ela se fala entre outros, ela não delimitou. Ela delimita no 611B o que não pode. Por exemplo, não pode colocar na convenção para descontar na folha do salário do empregado. Por quê? Porque só mediante prévia e expressa autorização do empregado. Agora, como o desconto em questão, o benefício social familiar, é um desconto que é da empresa, ele pode ser contemplado na convenção, porque ele não está nessas delimitações de 611. Ele está lá no dentre outros. Entendeu? Deixa só ali. Eu sei. Sobre essa ótica, aí que eu falo, não estou defendendo que está certo ou está errado. Estou defendendo a parte técnica. Agora,
Aí é só, nós contadores, eu entendo que não é da nossa seara, como o doutor Ronan falou. Quer discutir, o empresário não quer pagar, é problema dele, procura um advogado. Você só comunica ele, manda o 611 e manda a convenção coletiva para o cliente. Deixa ele decidir. Vai ser rapidinho, meus colegas. É o seguinte, Fábio, nós temos a lei ordinária, a lei complementar, a Constituição Federal. Esse, dentre outros, desde que não fez legislação específica. E a lei ordinária, lei complementar, estabeleceu aquilo que o sindicato não pode, aquilo que já é lei. Então, o sindicato não pode sobrepor aquilo, Fábio. Então, dentre outros que esteja por baixo da lei, entendeu? Ela não pode sobrepor a lei ordinária nem a lei complementar. E isso que você está falando de instituir imposto e obrigação já está vedado na lei. Não, é imposto, não falo mais ali? Não é imposto. Vamos ouvir o Zé Walter. Imposto é outra coisa. Vai lá, Zé Walter. O que eu vou falar aqui, eu não sei se eu serei entendido. Eu estive na reunião lá no perto da Praça do Relógio. Sinate. Ali. O relógio no Flamboyant? Hã? Lá no Simaco, né? Não? Na Fé Comércio. Fé Comércio, isso. Eu estive lá também, que você estava lá perto de você. Está na praça da 136. Acredito que, e eu tenho isso gravado, tem essa gravação lá. É um problema sério, porque eles falaram que tiraram um percentual do salário, do reajuste dos empregados. Isso não seria um calote, não? Eu tenho isso gravado. E eles falaram assim para lá, olha, aqui vocês não vão pagar nada, porque nós abatemos o índice de reajuste dos empregados. Foi até onde eu falei lá. Vocês estão sendo um Robin Hood ao contrário, tirando dos pobres para dar para os ricos. Mas os ricos estão devolvendo através de benefício. Não, mas quem é que seriam os ricos lá, no caso? SBSF. Os empresários estão meramente sendo repassadores. Então, olha só a situação disso aí. Vamos encerrar aqui com o nosso programa aqui com o Carlos aqui, ó. Já que o Vila perdendo de 3-0 e o Atlético de 1-0, 4. Ixi, Maria. O Atlético empatou. O Atlético, então... A reunião começou hoje com um cara que ia acabar logo, né? 9 horas. É o seguinte, eu peguei uma empresa em Edéia e outra Senador Canedo, ambas lucro presumido. Quando eu vou transmitir o XML delas, né, fala que o município não está cadastrado no programa. Como é que é isso, presidente? Pode explicar para a gente? Como assim? Como é que é essa solicitação? Aí vai cadastrar aqui. Porque estamos tendo tanto no Senador Canedo quanto em Edéia. O Senador Canedo já arrumou, mas o menino puxou ontem, né? Então, quer dizer, é isso mesmo, tem que cadastrar aqui. Então, eu te ligo amanhã cedo, então, para a gente ver isso. XML, exatamente. Quando eu vou puxar para fazer o fiscal, aí fala que o município, aí as notas não vêm. Não, então, beleza. Então, amanhã eu te ligo cedo. Obrigado. Zé Walter, só te respondendo uma questão também, e complementando o que você falou, eu falei para esse representante dessa empresa que eles... não falei assim explicitamente, mas eles, para mim, eles venderam uma miragem para o empresário. Eles venderam um oásis para o empresário não fez conta disso e caiu desse pessoal. Caiu assim, no sentido de que abraçou isso pensando que era benefício para a empresa, para os empregados. Acabaram dançando, que eles não fizeram contas. Tá? Vamos ouvir aí, só para outra questão também, Zé Walter, o que eu pedi nessa reunião que eu tive lá no Conselho, que ele divulgasse isso, né? Que ele fizesse a divulgação disso, em rádio, em televisão, que ele vá convencer o empresário, e não que nós, contadores, vamos ficar brigando com o meu cliente nessa situação aí, se recolhe ou não recolhe. Ele confessou para nós que tem 40 mil jornalzinhos lá no Sindicato dos Empregados do Comércio, que tem 40 mil jornalzinhos lá no Sindiloja para distribuir, que não foi distribuído.
agora. Como é que nós vamos fazer isso? Os empregados não sabem e não participaram disso aí, porque foi tirado do salário deles. Foi roubado. Então, veja bem, é sério isso aí. Nós estamos numa situação delicada com esse calote nos próprios empregados. Eu falei para o representante dessa empresa de que, se isso vazasse nas redes sociais, ele podia mudar de Goiás. Deixa a Irani comentar aí. Vai lá, Irani, comenta aí. Eli, essa questão aí de sindicato. É certo que a reforma trabalhista deu poder para os sindicatos. E eu vi agora, recente, eu procurei aqui, não localizei, mas coisa dessa semana, uma decisão do Supremo reforçando mais uma vez a questão de decisões ou de... Por exemplo, cobrança de taxa nas convenções coletivas. Tem força. Então, vincula-se empregador e empregado. Outro assunto é esse artigo 611B, que ele traz lá uma série de itens que, para ter validade, tem que ter anuência do sindicato. E, assim, a gente não vê participação do sindicato procurando empresa para isso, nem muito menos as empresas procurando os sindicatos para resolver. Por exemplo, regimento interno é um assunto que está ali no 611 e que, para ter validade, tem que ter anuência do sindicato. Então, empresas que têm um regimento interno, por exemplo, que não tem anuência do sindicato, ela pode estar ali cometendo alguma infração se ela está aplicando o regimento interno desse modo. É só para a gente pensar e depois, num momento oportuno, a gente discutir esses itens aí. Porque, na realidade, as convenções, elas te deixam as empresas com obrigações a cumprir. Database, índice salarial, uma série, igual você falou, regimento interno, isso aí. A homologação hoje está dispensado de fazer, então, mas quem está querendo fazer, eles estão cobrando para fazer. Né? Então, teria que rever tudo isso aí. Agora, isso aí é o que o Otávio colocou. Se eles pegam esses 80 mil folhetos, folder que eles fizeram lá, fizessem uma mala direta para cada empregador, entregasse para o empregador, especificando para ele quais os benefícios que tem, o que tem que fazer, não, mas deixaram perder lá na sede dos sindicatos. Lá, ó. Quer dizer, e aí, agora, o pior de tudo é que lá tem uma cláusula nessa convenção que diz que o contador é obrigado a orientar o nosso cliente, ou seja, o empresário, a recolher a contribuição. Aí é que o Ronan falou aqui agora. Quer dizer, então, dia 7 mais não? Dia 8. Então, dia 8 aí, vamos pegar fogo lá. O negócio do nosso programa resolveu aí, né, Carlinhos? Determinar uma obrigação para o contador fazer, né?